Olá! O uso do cerol em linhas de pipas, a conhecida mistura entre cola e vidro, passou a ser proibida no Estado, com a aprovação do projeto de lei 765 de 2016, aprovado pelos deputados da Alesp e sancionado pelo governador do Estado. De autoria do deputado Coronel Telhada, do Progressistas, a proposta proíbe o cerol, como também qualquer outro material cortante que possa ser aplicado nas linhas. A proibição abrange o uso, a posse, a fabricação e a comercialização da mistura cortante, também conhecido como linha chilena. O projeto de lei 765 de 2016 passa a vigorar em São Paulo como a Lei Estadual 17.201 de 2019. Para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp o deputado Coronel Telhada, do Progressistas, e também Luiz Arthur Cani, que é diretor comercial do AISA 9, um aplicativo de busca de segurança de motociclistas. Bom, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês. Deputado, Obrigado. Prazer recebê-lo novamente aqui à Prazer Rede estar Alesp. com vocês todos aqui novamente. Bom, para começar o programa, deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como foi a criação, então, do projeto de lei até ele ser sancionado. O senhor, inclusive, é coordenador da frente parlamentar aí dos motociclistas. Queria saber se realmente essa posição que o senhor ocupa também contribuiu para a construção desse projeto. Olha, o processo é complicado, né? Mais difícil que um parto. Um parto são 9 meses e uma lei dessa que demorou 3 anos para se conseguir um resultado, né? O que acontece é o seguinte, eu sou motociclista desde os 18, 19 anos e a vida toda eu andei de motocicleta e a gente sabe das necessidades, dos problemas com relação a linhas de pipas, de papagaio, de quadrado, como a gente quer chamar. Ao longo dos anos, nós temos tido uma série de acidentes, até mortes, em pessoas que têm sido vítimas de linha de pipa, cortando pescoço, cortando braço, cortando perna. Tentou-se várias soluções, inclusive já haviam 2 leis que falavam da linha do cerol, que o problema agora não é só o cerol, nós temos uma série de linhas hoje que fazem a vez do cerol, e essas linhas não eram proibidas. E nós, pensando em toda essa problemática, nós estudamos o assunto e propusemos o projeto de lei 765 de 2016, ou seja, há 3 anos, para que nós conseguíssemos proibir todo tipo de linha cortante, não é só o cerol, são as linhas com uma série de materiais, inclusive a linha chilena, também, que é uma linha que é conhecida aqui, que muita gente usa, e não é só na pessoa que está usando, é na pessoa que vende. Quando nós vamos falar aqui das multas, a multa para a pessoa que vende é muito pesada e tem que ser assim. No Brasil, se você não mexer no bolso de quem infringe a lei, não resolve nada. Você tem que fazer uma pena bem dura para que a pessoa sinta e não faça o que é errado. Certo. Cani, bem-vindo. Passar a palavra para você agora. Obrigado por me receberem aqui. É uma satisfação estar presente aqui no estúdio, junto com o Coronel Telhada, que conseguiu, né, depois de muita luta, aprovar o PL 765 e o governador sancionou a lei. Algo tinha que ser feito realmente para endurecer a vida dos usuários de pipa que tanto matam e mutilam pessoas aí. Não é só motociclistas, crianças, ciclistas, né, pedestres pelo país afora. Inclusive, preocupado com o tema, o senhor então desenvolveu um aplicativo, que é o AISA 9, que justamente busca trazer essa segurança aí para os motociclistas. É isso mesmo, Cani? Conta um pouquinho para a gente, como que foi aí esse processo? Nós temos o aplicativo com várias funcionalidades, né, buscando a segurança. Uma delas é a indicação de uma forma colaborativa dos endereços onde o comerciante está vendendo a linha de cerol. A gente consegue apontar isso. Com a lei fica fácil fazer a fiscalização. E a denúncia, né? Fazer a fiscalização é denúncia. A gente, quando você tem uma lei, não basta a fiscalização, é importante a participação das pessoas para que denunciem o que está acontecendo. Outro dia mesmo eu recebi via e-mail uma denúncia num lugar que eles não só vendem, como eles acumulam. Então já fiz um ofício para a Polícia Militar pedindo policiamento no local, para o secretário de Segurança Pública, porque tem que ser combatido. É uma situação, não é só motociclista. Outro dia teve uma ocorrência, meses atrás, que um menino de 17 anos estava na calçada e tinha uma linha de pipa, que o pipa deve ter sido cortado, enfim, a linha estava no meio... Inclusive algumas imagens você aqui. Vê, essa menina, se eu não me engano, essa aqui é motociclista. Ela teve o pescoço, não morreu porque Deus é bom. Não morreu, porque não pegou a carótida também, senão ela teria morrido. Olha só o corte que é isso aqui. E esse menino estava parado no meio-fio, passou um caminhão, enroscou a linha, arrastou a linha e acabou amputando a perna desse garoto. Amputou, não cortou, amputou a perna. Olha que coisa terrível, esse menino vai ficar o resto da vida amputado por causa de uma linha de cerol. Quer dizer,
Eu não vou falar, é absurdo, é inacreditável. Um menino, inclusive, que queria ser jogador de futebol. Exatamente. É inacreditável que em 2020, praticamente, 2020, nós estamos no final de 19, 20, nós tenhamos esse tipo de coisa acontecendo, uma preocupação com uma linha de quadrado. Então, olha, aqui você vê alguns tipos, não sei se está passando na tela ou não, Sim, mas aqui você vê o tipo de linha que é usado hoje com frequência. Então, o cerol deixou de ser problema. Eu estava olhando aqui, as leis que foram anuladas, aqui, revogadas, é a lei 10.017 de 1998, que no caso ela proibia a mistura de cola e vidro moído. Ela dizia justamente, não falava nem o nome de cerol. Já a segunda lei, que é 12.192 de 2006, ela falava propriamente no uso do cerol. Entendeu? Então essas duas linhas foram revogadas e essas duas leis foram revogadas e a lei 17 de 2001 passou a abranger todo tipo de linha que causa esse crime, que é a lesão corporal, até a morte de motociclistas ou de qualquer cidadão que esteja próximo ao leito carroçável, próximo à rua e venha sofrer um acidente por causa de uma linha de papagaio, uma linha de pipa. Inclusive essas leis mais antigas, elas tinham punições mais brandas, é isso mesmo, deputado? Elas não tinham só punições mais brandas, como elas não eram abrangentes. Por exemplo, se você falava aqui na linha, você deixar essa linha chilena ou linha chilena ou linha indonésia. Nessa época, essa linha não existia no Brasil, ainda ela veio depois. Então, essa lei não abrangia esse tipo de produto, né? Então, ela é muito mais abrangente e realmente a punição é grave. Por exemplo, o descumprimento acarretará ao infrator, quando pessoa física, o pagamento de multa no valor de 50 UFESP. E para quem vende, vai para 5.000 UFESP. Ou seja, quase 100 vezes mais, 1.000 vezes mais o valor da multa para quem vende. É uma multa pesada. Eu não lembro exatamente o valor agora, acho que em torno de 100 e alguma coisa, R$1.000. Ou seja, é uma pena bem severa. Aí a pessoa fala, pô, coronel, mas o cara está trabalhando. Eu não tenho nada contra o trabalho de ninguém, pelo amor de Deus, todo mundo tem que trabalhar. Mas o que ele está fazendo ali está ceifando vidas. Eu luto muito mais pela vida das pessoas do que pelo comércio dele. Ele vai me desculpar, ele que mude de material, ele que mude a situação dele, porque não podemos, o que é proibido, não tem, o Brasil tem uma mania, a gente tem mania de passar mão em tudo, né? Não tem meio grávido, ou está grávido ou não está. Ou pode, não pode, acabou, não vai vender e tem que ser punido, tem que ser fechado, tem que pagar a multa, porque se não for assim, a situação não resolve. Todo mundo dá um jeitinho e vai deixando e vai continuar morrendo gente por aí. Não pode, acabou. Isso acabou, não pode acontecer. Deputado, acho que um dos grandes desafios, como o senhor bem mencionou, a questão da fiscalização, né? Quer dizer, a gente já teve essa conquista com a aprovação da lei e a partir daí temos a questão da fiscalização que precisa ser feita, mesmo porque existem locais clandestinos, existem vídeos no YouTube de crianças bem pequenininhas ensinando como se faz esse cerol, quer dizer, a pessoa não precisa nem ir em algum local comprar, ela pode mesmo produzir esse produto. E conversando com o Cani nos bastidores antes do programa, a gente levantou a questão também das grandes plataformas, né, Mercado Livre, entre outros, que vendem esse produto. O Cani mencionou algo que eu acho importante a gente falar aqui também, a questão de que, por conta das leis, essas plataformas estavam inibindo com algumas palavras-chave que o comércio de linhas chilenas fossem feitos. Exato. Mas os pipeiros, os comerciantes muito espertos, driblaram aí as palavrinhas-chave e estão comercializando com outros nomes. É isso mesmo, Cani? Explica um pouquinho pra gente o que está acontecendo nessas grandes plataformas aí de vendas. Exato. Até pegando um gancho da fala do coronel, deputado Telhada, o valor da multa eu acho que está de bom tamanho, porque o cerol, a comercialização deixou de ser uma brincadeira de criança. É um negócio milionário, né? A gente tem toda a distribuição das grandes produções sendo comercializadas pelas plataformas de venda, Mercado Livre, o Marketplace do Google, o LX, né? E os pipeiros, a gente tem que reconhecer que eles são criativos, né? Quando um motociclista faz uma denúncia de um anúncio indevido, tipo linha de cerol, eles mudam a palavra. No mesmo dia mudou, entrou lá, linha 2 passadas, 3 passadas. Né? Então fica o convite também para os motociclistas continuarem acompanhando e denunciando, né? Para a gente realmente remover a maneira como eles comercializam essas linhas. Uma maneira de driblar as leis, quer dizer, não mostrando que de fato a gente está falando do cerol. Exato. E com a lei fica um pouco mais difícil agora eles fazerem isso por conta do valor alto da punição, né?
Deputado, o poder público, ele pretende, então, contatar essas plataformas? Como que vai ser feito isso? Eu estou fazendo umas contas aqui para ver exatamente, o valor da UFESP da pessoa física vai ser 1.326. Aí você fala, poxa, é pouco. Não é, não. O cidadão que tem um salário básico do brasileiro é muito. 1.326 é uma boa multa para você pagar. Pesa no bolso. E uma outra coisa que você falou agora há pouco também, que as crianças ensinavam no YouTube como é que faz. Aqui no parágrafo único do artigo 2º dessa lei também foi previsto isso aí. Diz o seguinte, olha, cuidado aí você que quer fazer cerol, pense bem no problema que você vai trazer para o seu pai, ó. Quando o infrator for menor de idade, os pais ou responsáveis responderão pelo menor, ou seja, a multa vai ter que ser paga. Então não pense você que vai escapar não, porque não vai. Mas tem que se amarrar de todos os lados. Tem que se amarrar de todos os lados. Essas plataformas, como o Cani mesmo disse, eles procuram alterar, criando novas saídas, novos nomes, para continuar vendendo o produto. Mas a lei ela é bem genérica. Ela abrange todo tipo. Põe o nome que você puser na linha. Se ela for uma linha cortante, ela vai estar enquadrada nessa lei. Então não vejo muita saída não, Cani. Mas a fiscalização é de suma importância, principalmente dos nossos amigos motociclistas. Sem dúvida. Não espere você que o cidadão que nunca andou de moto, que ele vai correr atrás disso. Não vai. Temos que nós mesmos estar atentos a isso e correr atrás disso. A fiscalização é outra coisa complicada. Por quê? Quem faz essa fiscalização? Exatamente. Normalmente um empurra para o outro. Como é lei, cabe a todo mundo fazer, até a Polícia Militar. Se houver uma denúncia para o Copom, para qualquer CAD, que é o Copom do interior, para um policial militar, ele é obrigado a fiscalizar. Constatando, ele é obrigado a pegar a pessoa e levar para o distrito e tomar as providências, porque a lei, inclusive, fala, ela não fala só em multa. Dá licença aqui, deixa eu ver aqui. A lei, ela fala, inclusive, em penalidades. Vamos ver aqui. Ela fala aqui. Ficam revogados, estão. Ó, ele fala, inclusive, aqui na parte de multa mesmo. No caso aqui, não é previsto a prisão, mas é previsto a multa. Por quê? Porque essas pessoas aqui, parte do princípio que elas não estão... Esse crime não é previsto no Código Penal, então ele não entra como crime. Mas essa multa aqui, ela tem que ser normalmente feita pelo Estado mesmo. É feito todo um procedimento que vai ser regulamentado pelo governo e vai ser feito esse recolhimento aqui. Nós tínhamos um outro problema sério com relação à fiscalização, que era o problema do pancadão. Você lembra do pancadão? Até pouco tempo, a Polícia Militar ela chegava no local e não podia fazer nada. Porque não tinha lei que proibisse o pancadão. Nós aqui, o Coronel Camilo e eu, fizemos a Lei 16.049, que ela tomou uma série de providências que hoje a Polícia Militar chega no local e constatando que é o pancadão, que é o barulho exagerado nas ruas, no automóvel, só você apreende o veículo, você leva o indivíduo preso, você faz multa também. Então, quando você tem a lei, a polícia ela é obrigada a agir. Não é quem vai fazer, é lei, tem que agir. Agora, quando não existe uma especificação, como até então não havia, um passa para o outro, um empurra para o outro, era pego um monte de coisa, levado para o distrito, não era feito nada. Então, hoje não, o policial militar constatando, ele é levado para o distrito, é apreendido todo esse material, essa linha, é constatado realmente, e aí, no caso, é aplicada a pena para que o indivíduo pague. E que aprenda a lição. A gente sabe, então, que as linhas que tem o cerol, elas são muito cortantes, até como na profundidade praticamente de uma navalha. Quando a gente fala de uma linha sem cerol, no caso, também é perigoso, Cani? Como que fica essa questão também? A lei, ela fala especificamente dessa substância, desse produto cortante. E uma linha sem o cerol, como que ficaria isso? Uma linha 10 sem cerol também pode cortar. Mas eu, pessoalmente, entendo que o projeto ele tem que seguir o caminho em duas etapas, né? Primeiro, se inibe realmente quem usa o material cortante, o produto cortante, né? Quando isso evoluir, aí seria uma segunda etapa para tentar impedir o uso de pipa, que já é uma tarefa muito mais complexa, né? Mas eu já fico satisfeito com a aplicação do projeto 17.201, que realmente vai salvar vidas aí por esse Brasil afora. Na realidade, a linha que ela não tem esse tipo de cortante, ela é uma linha mais fraca. Então ela não é utilizada para soltar a pipa, justamente porque ela acaba arrebentando. Então as linhas que são utilizadas são sempre uma linha de maior poder, de maior força. E normalmente com esses objetos que acabam causando esse corte. Por ela ser mais forte, ela acaba causando o corte.
Então a linha normal, vai uma linha de costura, lógico que dependendo da situação, ela até vai machucar a pessoa. Mas para você soltar uma pipa, por exemplo, ela não vai conseguir segurar, que ela vai quebrar. Então a nossa preocupação primordial é nesse tipo de linha cortante, linha que tem esses materiais especificados na lei, que você pode ver que ela inclusive especifica, ó, que ela fala linha industrializada, obtida por meio de combinação de cola madeira ou cola nossos nomes são difíceis, cianocrilato ou óxido de alumínio ou carbeto de silício ou quartzo moído, ou qualquer produto ou substância de efeito cortante, independente da aplicação ou não desses produtos. Então ela já especificou bem aqui para a gente justamente ter uma fiscalização adequada e poder recolher isso aí. Não adianta a gente fazer uma coisa pela metade que não vai resolver. Olha quantas pessoas, você está vendo que esse rapaz aqui, ele cortou o supercílio, olha só, podia ter perdido uma vista, a menina no pescoço. Esses são casos que essas pessoas estão vivas ainda. Nós temos inúmeras ocorrências, eu lembro outro dia no Mocoamo, isso é um farol de motocicleta. Olha o que a linha fez no plástico do farol da motocicleta. Então é muito, o poder de corte, porque você falou de uma navalha, é tão afiado, olha só. O manete da motocicleta, como é que ficou? Você imagina no braço isso da pessoa. Então deputado, é uma situação complicada, né? E não são apenas os motociclistas que correm risco, quer dizer, animais mutilados também. O Cani comentou locais onde houveram até curtos-circuitos por conta dessas linhas. Quer dizer, precisa existir uma mobilização assim da sociedade, porque todos estão, de alguma maneira, correndo um tipo de risco, né? O próprio indivíduo que usa a linha, lembra do problema do alta voltagem, que a linha, o papagaio, o pipa encosta na alta voltagem e a própria linha cortante acaba induzindo mais a eletricidade. Quantas crianças já morreram eletrocutadas por causa disso? Então é uma situação que precisa ser vista com muita cautela. Algumas linhas elas são agregadas com limalha de ferro, que torna o produto altamente condutor de energia elétrica, né? Então você tem N números de acidentes fatais por conta de não contato. Só a linha também, às vezes a pipa quando ela é cortada e ela cai, às vezes num local afastado, a criança vai tentar resgatar a pipa, acaba sendo atropelada, quer dizer, e isso traz uma questão que eu até gostaria de trazer aqui para o programa, porque a gente sabe que nas férias escolares as crianças de bairros mais afastados acabam tendo às vezes a pipa como uma opção ali de diversão, né? Recentemente eu fiz um programa aqui na Rede Alesp, que a gente estava falando um pouco da desigualdade aqui da capital paulista, e a pessoa que veio dar a entrevista, no caso, ela mostrou alguns números de bairros, principalmente nas periferias, nos extremos da cidade, onde não existe um cinema, um equipamento cultural, quer dizer, a criança acaba ficando na rua. E a pipa acaba sendo a opção que ela tem ali, né? Como que o senhor enxerga isso, deputado? Eu vejo isso com uma certa cautela, porque por um lado é bom, por outro lado é ruim, o famigerado celular. Hoje, toda criança, bem ou mal, tem um celular. Lógico que nós temos situações que, até pela pouca idade, por exemplo, minha neta mais velha tem 5 anos, é lógico que ela não tem um celular, mas eu tenho certeza, quando ela tiver 6, 7 anos, vai começar a infernizar a vida do pai e da mãe para ter um celular. Nós vemos crianças hoje, na mais tenra idade, usando celular. Mas as crianças de uma favela tal, você vai em barracos de favela hoje, qualquer um, você vai ter televisão a cores, você vai ter geladeira sim, e você dificilmente não vê uma pessoa com celular. Outro dia eu fui até numa tribo de indígenas, o pessoal falava que era afastado, não tinha nada, mas toda oca ela tinha a sua televisão a cores e todos os índios com celulares. Entendeu? A realidade é essa. Quem não acredita, você só vê. Então hoje os celulares, eles estão infelizmente, eu digo infelizmente, tomando o lugar das brincadeiras de rua, porque a criança está ficando muito bitolada naquilo. Em contrapartida, nós estamos tendo menos problema com crianças de rua, porque as crianças não estão mais brincando na rua, o que é ruim. Eu falei, então tem um lado bom e um lado ruim disso. Mas realmente as crianças, a gente que nasceu na periferia e foi criado na periferia, a gente sempre brincou com quadrado, com bolinha, com as brincadeiras de rua, porque você na época não tinha televisão, ou realmente não tinha um cinema perto, ou realmente não tinha uma praça, um parque que você pudesse ir. Na nossa época eu lembro que ninguém tinha nem piscina. Para você ir numa piscina, você tinha que sair da freguesia do Ó, ir até a Lapa para ir no Pelezão, e eu que era uma dificuldade para entrar lá que você não queria saber. Então hoje nós temos um pouquinho mais de facilidade, mas em alguns lugares nós realmente temos não tem esse acesso para todas as crianças. E aí os pais têm que ter atenção com seus filhos, né? Lembrar que é necessário uma fiscalização adequada nos seus filhos, porque o próprio Cândido falou, deixou de ser brincadeira de criança. Não é mais uma coisa que a criança se diverte, hoje causa morte. Você falou não só para o motociclista, uma criança que... Quantos? Nós, quando éramos moleque, você que é bem mais jovem talvez não, mas nós que éramos moleque, a gente lembra quantos colegas nós perdemos
morrendo atropelado, caindo de cima de telhado, de laje. Perdemos um colega, cai empinando a pipa no alto da laje, vai andando para trás e cai e morre. Não foi nenhum nem dois. Muitos colegas nossos de infância morreram assim. Então é uma brincadeira que sempre trouxe problema, sempre trouxe problema. Fora as brigas que havia homéricas, que um cortou a pipa do outro, aquela loucura toda. Mas chegou num ponto que não dá mais para suportar. A cidade cresceu muito, a densidade urbana é muito grande, nós temos muitas pessoas. Não precisa falar, o tamanho da nossa cidade é uma loucura. Então o que era uma brincadeira de 2, 10, hoje passou para 1.000, 2.000, 10.000. Quem sabe quantos, eu não sei quantas crianças tem na cidade de São Paulo e quantas mil. Olha só, a gente vê esses cortes aqui, parece coisa de filme, né? Você vê um corte de uma pessoa dessa, é por Deus que a pessoa sobreviveu. Então deixou de ser uma brincadeira de criança. Então, vamos mudar de brincadeira? Vamos mudar de brincadeira. Porque não é admissível que a gente aceite que a criança precisa brincar com pipa e perder uma vida por causa disso. Não dá para aceitar. Inclusive, existem leis que falam... Olha isso aí, dá uma olhada nisso. Leis de proteção, né, deputado? Que o motociclista ele precisa usar aquela haste ali na moto. Como que o senhor vê essa questão da segurança? É uma maneira empírica que arrumaram, né, Cani? É uma maneira empírica que foi arrumada. Não sei se nos outros países tem isso. Acho que não sei. Eu sei que aqui no Brasil, a partir de um determinado tempo, começaram a exigir que, até como equipamento, que ele tenha antena. Mas as motos saem de fábrica, a maioria sai sem antena. Na verdade, a obrigatoriedade do uso da antena paradora é só para motociclista profissional, né? Ajuda, a antena ajuda, mas não... Houve uma diminuição em número de acidentes por conta desse equipamento de segurança ou nada relevante? A gente tem alguma... Não existe uma pesquisa a respeito disso, mas é claro que se a linha encostar na antena paradora, vai se evitar um acidente. Mas o grande problema é que as crianças, os ciclistas, os pedestres não têm como colocar, né, a antena. Então, e muitas motos saem de fábrica sem a antena. Agora, o grande problema é o uso da linha com o cerol, né? Muita gente não tem como se defender instalando antena. Antes do programa, conversando um pouquinho com o Cani, ele comentou para mim que existem petições públicas, né, para o uso do cerol. Quer dizer, existem, parece que mais pessoas querendo utilizar o cerol do que contra o cerol. Quer dizer, a pipa, o cerol e todo esse universo acabou virando até uma questão cultural em alguns locais, né, deputado? O senhor acha que também seria importante campanhas educativas, mais conscientização, mais reflexão sobre esse assunto, principalmente nesses locais que a gente menciona que são os focos aí mais perigosos? Eu acho que é de suma importância o Estado também providenciar campanhas educativas, mostrando o perigo dessas linhas que acabam ocasionando morte, vários acidentes. E lembrando também que, como foi muito bem dito aqui, que não é só a morte do motociclista, é a morte do menino que atravessa uma rua correndo atrás de um pipo. Essas campanhas têm que ser feitas para se poupar a vida dessas crianças e, consequentemente, se poupar a vida dos motociclistas. Mas é interessante que você fala do pessoal. Eu estou sendo procurado aí por um grupo, uma união, uma agência, não sei o que é, dos pipeiros. Eu não sei para que está me procurando. Primeiro que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com pipa. A minha preocupação é proibir essa linha. Eu não sei por que os pipeiros têm que se preocupar com isso, porque eles não precisam de uma linha com cerol para soltar pipa, entendeu? Mas precisa de uma linha mais forte, mais adequada. Que faça no local. Se é uma associação de pipeiros, eu entendo que eles não vão ficar na rua empinando pipa, concorda, Cani? Eles vão estar no lugar adequado, numa praça pública, eles vão estar num lugar mais ermo, num lugar mais isolado, para que façam, entre aspas, o esporte dele. E, meus amigos, vocês vão me desculpar os pipeiros aí, mas entre vocês soltar os pipa e eu salvar a vida do motociclista, eu vou me preocupar mais com a vida do motociclista, não tenha dúvida disso. Eu acho legal, a gente tem esporte, a gente vê na internet, os caras nos outros países soltar umas pipas enormes com forma de água, você já viu isso aí? Com forma de água, um negócio bonito. Mas você vai lá, você vê que ele está num campo de futebol, ele está no local adequado para aquilo lá. Então, me desculpem, mas entre me preocupar com os pipeiros e com a vida do motociclista, eu vou me preocupar com a vida do motociclista, não há dúvida quanto a isso. Inclusive, existe um movimento forte, né, Cani, em relação aos pipeiros, com patrocínios de campeonatos de pipa, vídeos, fazendo uma certa apologia, vamos dizer, à pipa, ao cerol. Quer dizer, existe um movimento forte
Para trazer mais adeptos ao esporte, é isso Sem mesmo? dúvida. Os pipeiros, eles são muito bem organizados, estratégias de marketing consistentes para angariar novos praticantes, né, do uso da linha de cerol. Hoje um garoto, ele não tem nenhuma motivação para soltar uma pipa se não tiver uma linha cortante, se não tiver a oportunidade de gerar um combate, né, eles falam o relo, né? Então, isso preocupa, porque a cada dia entram novos praticantes usando a linha. E a lei veio para inibir isso. É interessante que o Cani está falando que eu mesmo, quando a lei estava para ser aprovada, havia uns 3, 4 deputados conversar comigo. Pô, precisamos conversar sobre isso, sobre pipeiro. Eu falei, não estou entendendo não, que os pipeiros vieram me procurar. Eu falei, é problema deles, velho. Eu não vou voltar atrás. Eu acho que se eu salvar a vida de um motociclista, eu acho que a lei já valeu a pena. Se uma vida que foi salva, já valeu a pena, né? Os judeus que falam que quem salva uma vida, salva a humanidade, né? Então, eu acho que a gente tem que salvar o máximo de vidas que nós pudermos. E os pipeiros que se adaptem, que tenham o local adequado, que tenham o material adequado para soltar as suas pipas. E como você disse, do relo, se o pipeiro, a arte é soltar a pipa, não tem, porque tem linha cortante. Ele não vai ralar ninguém, não é verdade? Não vai ter o combate aéreo que se chama. Se tiver o combate aéreo, já deixa de ser pipeiro, já passa a ser combate aéreo, já é outra coisa. Existem locais aqui em São Paulo, Cani, que a gente pode ressaltar que são os locais mais perigosos, vamos dizer assim, as zonas mais perigosas? Margens do Rodoanel, Fernão Dias, na chegada de São Paulo, né? Imigrantes. Épocas do ano, assim, onde época o movimento dos pipeiros é maior. Período de férias, né? Onde a gente está pilotando a moto, passa arrepiado de tanta pipa que... Toda a grande avenida, né, Cani? Eu acho que toda a grande avenida tem esse problema. Você falou rodovia justamente porque a molecada que mora próximo à rodovia, eles vão para a rodovia porque tem um espaço maior, onde você pode dar linha na pipa, que a gente pode dar bastante. E essa linha, quando essa pipa é cortada, a linha cai justamente no meio da pista, onde vai ocasionar o problema. Mas eu acho que todo lugar é preocupante. Todas as grandes avenidas, porque qualquer motociclista, não é só o motociclista esportivo, não é só o motociclista que passeia, mas principalmente o motociclista que usa a moto para trabalhar. Polícia Militar. O que nós temos de policiais acidentados com isso é absurdo. O policial militar ele anda em todas as ruas, ele entra em favelas. Então nós temos muito policiais acidentados com isso, com motocicleta e as linhas cortantes. Então todo lugar eu acho que vale a pena essa atenção, vale a pena a fiscalização, a população tem que nos ajudar, porque se seu filho está soltando a pipa, hoje você está indignado porque foi proibido, lembre-se que amanhã seu filho pode estar morto com a cabeça cortada por uma pipa. Então o que é uma brincadeira hoje, o que é um esporte hoje, pode ser a sua morte amanhã. Temos um minutinho para encerrar o programa. Cani, sua mensagem final aí. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer ao nobre deputado Telhada pelo brilhante projeto. Não tenho a menor dúvida que isso vai salvar vidas por esse Brasil afora. Muito obrigado. Deputado, sua mensagem final. Eu agradeço a todos os deputados que acabaram votando aqui. A lei ela passou no plenário, foi uma votação total, né? Agradeço ao governador também por ser sensível a esse problema e ter sancionado a nossa lei. Tentaram desvirtuar a nossa lei, vários deputados, algumas coisas tentaram desvirtuar a lei, mas... Houve uma resistência aqui, deputado? Não houve, porque alguns não queriam ter sua lei prejudicada, etc. Mas nós trabalhamos muito bem aqui, agradecer aos funcionários da casa que nos apoiaram também e acabamos tendo a lei sancionada da maneira que nós queríamos. É uma lei que visa simplesmente salvar vidas. A gente não quer o mal de ninguém, a gente não quer proibir ninguém de se divertir, ao contrário, a gente quer que as pessoas se divirtam, mas a gente quer que as pessoas fiquem vivas. Para isso que nós estamos aqui, para trazer segurança para o estado de São Paulo, para manter a vida, para fazer o bem das pessoas. E manter a vida é fazer o bem das pessoas. Essa é a nossa missão e é assim que nós vamos continuar brigando enquanto estivermos aqui na Assembleia Legislativa. Tá certo. Muito obrigada. Deputado, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Obrigada pela participação, Cani. O programa Agora é Lei fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro.